Pequim se prepara em segredo para um grande embate tecnológico nos céus. Novas imagens de satélite capturaram o que as autoridades chinesas tentaram esconder do mundo inteiro. O TWZ viu os aparelhos ano passado em imagens da Planet Labs neste aeródromo, centro de desenvolvimento de drones do exército chinês. Mas é a primeira vez que ambos aparecem juntos em área aberta. As dimensões impressionam. A envergadura chega a 53 metros, quase como a do gigante americano B-2 Spirit. Ele estava acompanhado na pista por outro drone de ataque massivo, capaz de carregar uma carga de combate colossal. A China aposta tudo na baixa visibilidade para radares. A mídia diz que esses aparelhos são para reconhecimento 24 horas e ataques pesados a longa distância. Mas enquanto Pequim se fortalece para tomar territórios, uma surpresa mortal os aguarda. Que país transfere secretamente armas e experiência para o principal alvo chinês? Revelamos carta agora mesmo. Sensacional! A Ucrânia está se tornando o escudo tecnológico de Taiwan, uma nova forma de pressão sobre a China, uma aliança informal contra o Império. Operadores e engenheiros ucranianos preparam secretamente a ilha para uma grande guerra. E mais, fábricas secretas e empresas americanas iniciam a produção de drones ucranianos. Além disso, como nossa experiência de combate quebra os planos do exército chinês e o que ocorre no Estreito de Taiwan? Veja agora mesmo. Ucrânia Hoje saúda você, Renata Aslanova, e os últimos acontecimentos. Trata-se de uma união informal que está sendo forjada agora mesmo entre a Ucrânia e Taiwan. Mesmo sem laços diplomáticos, nossas empresas de defesa e militares mantêm cooperação paralela. Essa troca de tecnologias pressiona a China. Kiev arma Taipei com experiência em guerra assimétrica, anulando as ambições do exército chinês. Empresas de defesa e voluntários como Li trocam tecnologia e experiência. Os governos se aproximaram. Taiwan enviou ajuda e legisladores ucranianos visitaram Taipei. A ilha se viu em uma posição única. Por um lado, ela adota táticas ucranianas de luta contra um inimigo superior e, por outro, torna-se um centro logístico vital para Kiev. Apesar de Pequim reduzir o envio direto de peças de drones à Ucrânia, empresas taiwanesas encontraram um meio enviando motores e eletrônicos em massa pelo leste europeu, via Tchequia e Polônia. A experiência ucraniana com drones em combate é valiosa, disse Tsou Yusin, do Ministério da Economia de Taiwan. Mas o sigilo dessas tecnologias na guerra dificulta o estudo de seus métodos. O foco é a exportação de nossas robóticas inovadoras, o que preocupa Pequim. Gigantes da defesa recrutam engenheiros ucranianos para criar sistemas para atender às necessidades de Taiwan. Assim, os drones marítimos ucranianos são vistos hoje como a arma ideal para defender as águas do Estreito de Taiwan. A Ucrânia pode compartilhar experiência, pois Taiwan precisa de meios de longo alcance no Estreito de Taiwan. São drones submarinos e plataformas de superfície com interceptadores, soluções que a Ucrânia já usa no Mar Negro. Soren Monroe Anderson, da Neros, diz que 100 drones com tecnologia ucraniana estão em testes em Taiwan. Segundo ele, a empresa já atua na Ucrânia e estuda produzir em Taiwan. Simultaneamente, softwares de mira testados na Ucrânia integram sistemas em Taiwan e nossa startup de defesa acessa os mercados americano e taiwanês através de parcerias globais. O voluntário militar Li está convencido de que Taiwan, ao se preparar para ameaças, deve adotar a experiência ucraniana com armas inovadoras, como os sistemas robóticos aéreos, marítimos e terrestres. Ele também notou que, ao voltar para casa, conhecidos do exército de Taiwan perguntam muito sobre o uso de drones no fronte da Ucrânia. A liderança ucraniana age com pragmatismo, usando esses projetos como ferramenta política. Volodymyr Zelensky afirmou que não quer apenas vender o equipamento bruto. Uma estratégia completa está em formação. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, insiste que os drones ucranianos não devem ser exportados apenas como um produto final. Ele pede que as empresas ofereçam um pacote completo, com assinatura do equipamento, atualizações de software e serviços de operadores remotos da Ucrânia. A liderança do país acredita que isso ajudará a formar parcerias de segurança duradouras. Este escudo tecnológico surge no momento certo, pois a tensão na região atingiu o ponto de ebulição.
Pequim insiste em absorver a ilha com pressão híbrida. Primeiro, a China propôs a Taité a reunificação pacífica, prometendo energia em meio à crise global. No entanto, Taiwan rejeitou as propostas. Após a recusa, a China partiu para ameaças diretas e demonstrações de força militar. No fim de abril, Taiwan teve que colocar sua aviação e frota em alerta máximo devido a provocações. A China, que vê Taiwan de governo democrático como seu território, envia quase diariamente navios e aviões militares para as águas e o céu ao redor da ilha, o que gera a condenação do governo taiwanês. Em seu relatório diário sobre a atividade chinesa nas últimas 24 horas, o Ministério da Defesa de Taiwan informou que 9 navios de guerra chineses operam ao redor da ilha e 22 aviões militares foram detectados. O presidente definiu isso como operação clássica em zona cinzenta, mas usando tecnologia ucraniana, o exército de Taiwan se fortalece. E Taiwan está longe de ser o único que, agora mesmo, está fazendo fila por nossas armas da vitória. Vários países compram nossos drones em massa, guerra eletrônica e IA militar. Kiev expande a cooperação em defesa, tornando sua experiência um trunfo. Veja na reportagem. Kiev está aberta à cooperação com Tóquio na área de veículos aéreos não tripulados e sistemas, declarou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha. O Japão já relaxou significativamente as restrições à exportação de armamentos. É verdade que isso não se aplica a países que participam de conflitos. Mas mesmo nesse caso, pode haver exceções, observou o governo. A nova política de segurança de Tóquio amplia as oportunidades de cooperação com Kiev, acredita o embaixador da Ucrânia no Japão. Se a Ucrânia cair, haverá um efeito dominó em grande escala. É por isso que a região Indo-Pacífica e o continente europeu são inseparáveis do ponto de vista da nossa segurança. Temos a capacidade industrial necessária para a produção, mas precisamos de investimentos, precisamos de recursos. Yuri Lutovinov, embaixador da Ucrânia no Japão, em entrevista à agência Reuters. E essa cooperação já começou. A empresa japonesa Terra Drone Corporation, uma das líderes mundiais em tecnologias de drones, investiu recursos no desenvolvimento do drone interceptor Terra A1 da empresa ucraniana Amazing Drones. A Ucrânia pode oferecer ao Japão perícia militar e testes operacionais de novas tecnologias, e Tóquio poderá fornecer eletrônicos a Kiev, acreditam especialistas. O Japão é uma nação extremamente avançada tecnologicamente, que é responsável pela fabricação de microchips, que produz fibra ótica e que desenvolve uma série de outros componentes essenciais e fundamentais para a Ucrânia, visando concretizar as primeiras oportunidades adicionais de obtenção desses itens técnicos. Estamos enfrentando o que já foi o segundo exército do mundo. A velocidade de adaptação que os fabricantes ucranianos e as forças de defesa ucranianas possuem, bem como a oportunidade de testar aqui e agora as melhores tecnologias, é o que nos torna interessantes para o Japão. Em abril, o presidente da Ucrânia realizou 24 reuniões internacionais. O tema central da maioria delas foi a expansão da cooperação na área de segurança. Em Oslo, Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, assinaram uma declaração conjunta sobre o aprofundamento da cooperação em defesa e segurança, que foi um passo rumo à preparação de um acordo de drones em larga escala. A Ucrânia assina um acordo semelhante com a Alemanha. O presidente Volodymyr Zelensky e o chanceler federal Friedrich Merz concordaram em fortalecer a defesa aérea ucraniana, na cooperação em defesa e investimentos na produção ucraniana de drones e no programa PIR, bem como no apoio à energia. Desde 2026, nos tornamos o parceiro bilateral mais importante da Ucrânia. Isso se manifesta, acima de tudo, em nosso apoio militar ativo. E hoje concordamos em adotar novas medidas de apoio abrangentes, inclusive na área de defesa aérea. Trata-se de armamento de longo alcance, veículos aéreos não tripulados e munições de artilharia. Volodymyr Zelensky também discutiu o acordo Drone Deal com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. As partes trabalharão no detalhamento do acordo. A Ucrânia desenvolveu um formato especial de acordo de segurança que chamamos de Drone Deal. Esta é a nossa perícia militar. Capacidades de defesa na área de drones, mísseis, sistemas de guerra eletrônica, troca de dados e assim por diante. Propomos combinar tudo isso com as capacidades dos parceiros.
A Ucrânia e os Países Baixos assinaram documentos para iniciar o trabalho em um acordo de cooperação no desenvolvimento de drones e concordaram com a primeira produção de defesa conjunta. A Ucrânia propôs elogio. A Ucrânia propôs aos Países Baixos o formato de um acordo especial de parceria em segurança, bem como este formato bilateral, o nosso acordo sobre drones. Não se trata apenas de drones em si, mas do desenvolvimento abrangente de todas as capacidades, proteção do espaço aéreo, defesa antimísseis, drones, fortalecimento da guerra eletrônica, bem como de nossas produções conjuntas de armas. Zelensky discutiu a cooperação em defesa com líderes da Turquia, Síria e Azerbaijão. Em 24 de abril, em Jeddah, o presidente ucraniano se reuniu com o príncipe saudita. Kiev quer exportar sua experiência em proteção aérea, disse o presidente. Andriy Dmitrenko. E tem mais. A flexibilização de Tóquio sobre a proibição do pós-guerra para exportar armas permite cooperação militar com Kiev. Como o Japão fortalecerá seu exército com nossa experiência e os ganhos da Ucrânia nessa aliança? Veja agora. A cooperação entre a Ucrânia e o Japão em 2026 atingiu um novo nível estratégico, abrangindo tanto a esfera da defesa quanto a economia, afirmou o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia em entrevista à Kyodo News. Andriy Sybiha observou que a Ucrânia está interessada em negociações de alto nível. Trata-se de um encontro entre o presidente da Ucrânia e o primeiro-ministro do Japão, que poderá ocorrer à margem da cúpula do Grupo dos Sete na França. Sob a liderança da primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, conhecida por sua postura firme em questões de segurança nacional, o governo busca mudar a capacidade de defesa do país de acordo com sua Constituição, que proíbe a guerra em meio à situação de segurança mais complexa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em março, fontes familiarizadas com a situação informaram que o Japão está considerando a possibilidade de usar drones de fabricação ucraniana para fortalecer suas capacidades de defesa. Ao mesmo tempo, um acordo bilateral sobre a transferência de armamentos para proteger informações confidenciais é visto como uma das opções para implementar este passo, de uma publicação da Kyodo News. Em 21 de abril, o governo do Japão tomou uma decisão histórica, suspendeu as restrições à exportação de armas letais. Agora, Tóquio pode fornecer armas a parceiros com os quais tenha acordos de defesa estabelecidos. No entanto, a proibição de exportação para países envolvidos em conflitos permanece em vigor. Autoridades japonesas afirmaram que podem abrir exceções em casos especiais, abrindo caminho para a cooperação em defesa com Kiev. O embaixador da Ucrânia no Japão, Yuri Lutovinov, disse a Reuters que este é um passo vital para as negociações. Segundo ele, o Japão poderia participar do desenvolvimento do sistema de defesa aérea ucraniano. Outras opções de cooperação incluem a participação de Tóquio no programa Pearl e o envolvimento de empresas locais na produção de eletrônicos e componentes para drones ucranianos. Se a Ucrânia cair, haverá um efeito dominó massivo. É por isso que a região Indo-Pacífico e o continente europeu são inseparáveis do ponto de vista da nossa segurança. Temos toda a capacidade industrial necessária para a produção, mas precisamos de investimentos, precisamos de recursos. Yuri Lutovinov, embaixador da Ucrânia no Japão, em entrevista à agência Reuters. A empresa japonesa Terra Drone Corporation, líder mundial em tecnologias não tripuladas, fez investimentos estratégicos em uma empresa de defesa ucraniana especializada no desenvolvimento e produção de drones interceptadores, conforme afirmado no comunicado de imprensa da empresa. Este investimento é uma continuação dos aportes anteriores da Terra Drone em desenvolvedores de drones ucranianos. No final de abril, soube-se que a Ucrânia começou a implantar os mais novos drones interceptadores Terra A1. O drone foi criado em cooperação com a empresa ucraniana Amazing Drones, na qual a Terra Drone investiu. O novo interceptador é uma solução rápida e relativamente barata para destruir alvos aéreos. Suas características: velocidade de até 300 km por hora, alcance de voo de 30 a 35 km e o custo do aparelho é de até $3.000. Derrubar mísseis com mísseis pode até ser normal, mas derrubar um Shahed, que custa $30.000, com um míssil que custa mais de $500 milhão é uma irracionalidade econômica e não é mais aceitável. E as pessoas estão começando a entender isso. Por isso a demanda é extremamente alta. Em vez de criar tudo do zero,
é possível produzir de forma barata, adaptando componentes comerciais prontos. E como se trata de produção em massa, é mais fácil obter lucro. Além disso, a velocidade de produção é maior, pois o mercado está se desenvolvendo rapidamente. Nesse sentido, o modelo de negócios ucraniano e a experiência acumulada são o que realmente importa. A experiência da Ucrânia é importante para os parceiros. As Forças Armadas da Ucrânia utilizam ativamente táticas de grupos móveis, uso massivo de drones e ataques de precisão, e essa prática já está sendo adotada pelos aliados. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, os programas de treinamento militar estão sendo atualizados, incluindo cenários com o uso de drones e operações de pequenas unidades. A Alemanha e a Polônia priorizam a defesa aérea e a proteção de infraestruturas, enquanto os países bálticos focam na defesa territorial e no treinamento da população civil. Victoria Tistiukina para o canal de TV Freedom. Esse sucesso diplomático ucraniano faz até os céticos europeus mudarem o discurso. Na cúpula de Yerevan, o premier da Eslováquia, Robert Fico, buscou aproximação e anunciou consultas governamentais para junho. Por que Bratislava está mudando seu curso político em direção a Kiev e como os novos acordos logísticos fortalecerão nossas fronteiras? Veja na reportagem. Kiev conta com o desenvolvimento de relações sólidas com Bratislava. Em particular, a adesão ucraniana à União Europeia está sendo trabalhada. Isso foi relatado por Volodymyr Zelensky após reunir-se com o premier eslovaco Robert Fico em Yerevan. Espera-se intensificar as reuniões intergovernamentais daqui para frente. Discutimos a cooperação em várias áreas e a realização de uma reunião de governos no formato de comissão intergovernamental em breve. Falamos sobre a troca de visitas a Kiev e Bratislava. Concordamos que os grupos de trabalho cuidarão da elaboração do cronograma. Também abordamos a questão da adesão da Ucrânia à União Europeia. É importante que a Eslováquia apoie a entrada da Ucrânia na União Europeia e esteja pronta para ajudar nesse caminho. Obrigado por isso. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. As declarações de Fico em relação a Kiev tornaram-se mais construtivas após uma conversa telefônica com Volodymyr Zelensky em 2 de maio. Na ocasião, o premier eslovaco disse que nenhum acordo de paz com a Rússia é possível sem o consentimento da Ucrânia e que a Eslováquia ajudará na integração europeia. Além disso, Fico anunciou sua disposição de visitar a Ucrânia, algo que ele havia excluído anteriormente. Ao lado do premier húngaro Viktor Orbán, ele bloqueou decisões na União Europeia sobre a Ucrânia. Ambos acusaram Kiev de chantagem energética pela interrupção do petróleo russo via oleoduto Druzhba. Na realidade, o bombeamento da matéria-prima parou após danos em parte da infraestrutura causados por um drone russo. Apesar de termos opiniões diferentes sobre algumas questões, estamos interessados em relações boas e amigáveis entre a Eslováquia e a Ucrânia. Confirmei que a Eslováquia apoia a aspiração da Ucrânia de aderir à União Europeia, pois queremos que a Ucrânia, como vizinha, seja estável e democrática. Concordamos em continuar trabalhando no formato de cooperação entre governos e também em visitar mutuamente as capitais de nossos países. Também ressaltei que nenhum acordo de paz no conflito militar com a Federação Russa é possível sem o consentimento do lado ucraniano. Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, Facebook. Analistas veem a nova retórica de Robert Fico como tentativa de manter o cargo. Após a oposição pró-europeia de Péter Magyar vencer na Hungria, o bloco opositor a Bruxelas na União Europeia se desintegrou. Se Fico mantivesse a política anti-ucraniana, seu país poderia sofrer sanções graves da União Europeia. As tendências que ele observou pessoalmente lá na Hungria, elas podem venha se repetir no país dele também. É difícil falar de quaisquer mudanças econômicas positivas e sérias na Eslováquia, mudanças fundamentais, sabe? Portanto, em princípio, os cidadãos deste país podem simplesmente se cansar de Fico, e se ele ainda for exposto a esse tipo de crítica constante e pressão de Bruxelas, pode haver mais problemas, principalmente no aspecto financeiro. Ao mesmo tempo, o chefe de governo não pode se dar o luxo de ser pró-europeu demais, para não atrair críticas de forças políticas pró-russas. Na atual coalizão parlamentar do país, além do partido de Fico, está presente o Partido Nacional Eslovaco, que é leal a Moscou. Para criar uma aparência de prontidão para o diálogo com o Kremlin, o primeiro-ministro fará uma visita a Moscou em 9 de maio e se reunirá com Putin. No entanto, ele não participará do desfile militar.
Ele disse isso aos jornalistas nos bastidores da cúpula da Comunidade Política Europeia em Erevan. Analistas chamam tais ações de nada mais do que um passo simbólico, voltado para o público interno. Já foi dado sinal de que Zelensky e Fico se encontrarão tanto em Bratislava quanto em Kiev. Este é o único político da União Europeia no cargo de primeiro-ministro, chefe de Estado ou chefe de governo que, até agora, desde 2022, não esteve em Kiev, não visitou Kiev. Então, nesse contexto, acho que Robert Fico está fazendo esse jogo de que a normalização das relações com Kiev por parte da Eslováquia está começando. Dessa maneira, sua visita a Moscou não será vista como algo tão conflitante em relação à política externa comum da União Europeia. Lembrando que Praga autorizou o voo do avião de Robert Fico para sua visita a Moscou em 9 de maio. Isso foi confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores da República Tcheca. Ao mesmo tempo, outros países, Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia, fecharam o espaço aéreo ao primeiro-ministro eslovaco, Andriy Dmytrenko, da TV Freedom. E o que você acha desses eventos? Comente abaixo, curta, não perca o que é importante. Tem mais por vir.